Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre os eclipses solares e lunares. Sei que é um tema polêmico, que algumas pessoas ficam preocupadas, ansiosas, nervosas, e dá para entender, né? Porque imaginem há muito tempo atrás, quando a gente não sabia o que estava acontecendo e de repente, quando estava dia, o sol desaparecia por alguns minutos. Ou quando a gente estava lá numa noite com uma lua cheia toda iluminada e de repente aquela luz prateada é substituída por uma luz avermelhada e também com pouca luz, né? A luz ela vai embora. E isso por algumas horas. Esses eventos deveriam trazer realmente muito medo e apreensão. Mas hoje a gente tem conhecimento e o entendimento de que esses eventos eles acontecem de forma cíclica. Então, apesar de a gente não ver o evento com tanta regularidade na nossa cidade, ele está acontecendo e está influenciando a nossa vida. Os eclipses acontecem pelo menos 4 por ano. Eles acontecem sempre aos pares de Sol e Lua e às vezes em trio. Então, quanto mais eclipses tiver o ano, mais intenso é o ano, mas os eclipses acontecem então com regularidade. E que tipos de eclipses acontecem? O eclipse solar, que acontece na lua nova, que é quando Sol e Lua estão ali juntinhos, e aí então a lua passa entre a Terra e o Sol, tapando a luz do Sol. E por isso esse eclipse dura alguns minutos, porque a lua ela é muito rapidinha e ela, passando ali na frente do Sol, ela bloqueia a luz que chega até nós. E a gente tem esse momento, então, em que o dia vira noite por alguns instantes. E os eclipses lunares acontecem, então, nas luas cheias, quando a lua tá lá toda brilhante, prateada, e de repente a Terra passa entre o Sol e a Lua, bloqueando a luz do Sol que está iluminando a Lua. E a Lua então perde o seu brilho e ganha um tom avermelhado. E esse evento dura algumas horas, porque tem a ver com o movimento da Terra, que é bem mais lenta do que a Lua. Então, os eclipses nada mais são do que luas novas e luas cheias especiais. E vocês que acompanham aqui a Astrologia Luz e Sombra sabem que a lua nova é sempre um momento de um novo ciclo que está se iniciando, quais são as sementinhas que a gente quer plantar. Então os eclipses solares trazem mais essa potência de um início de um ciclo, enquanto que os eclipses lunares, por acontecerem na lua cheia, a lua cheia é o ápice de um ciclo que se iniciou na lua nova e que começa então um movimento de minguar, né, de decrescer. Então, os eclipses lunares podem também falar dos eventos ali que estão se encerrando, do fechamento de um determinado ciclo. Então, é isso, né? Os eclipses são luas cheias e luas novas muito especiais. E vai ser muito importante a gente saber aonde isso vai cair no nosso mapa. Primeiramente, a gente pode olhar para o eixo de casas astrológicas, ou seja, quais são as áreas de experiência da vida que vão ser ativadas por esses eclipses, falando de novos ciclos, de fechamentos de ciclos, e também se o Sol e a Lua, tanto do eclipse solar quanto do eclipse lunar, fazem algum aspecto, se eles ativam, tocam, estabelecem algum diálogo com algum planeta do nosso mapa. Ali a gente vai ter então uma oportunidade de uma grande e profunda transformação. Os eclipses também têm esse poder de trazer à tona alguma coisa que estava oculta. E não necessariamente como algo ruim, às vezes como uma grande potência nossa que por alguma razão a gente não acessou, a gente não pôde desenvolver ou ficou esquecida lá, né, embaixo do tapete, guardada na gaveta. E o eclipse tem essa potência então de trazer isso à tona e ser uma oportunidade de uma grande e profunda transformação. Então, quando o eclipse faz algum aspecto com o nosso mapa, com algum planeta, com algum ponto especial, a gente tem a oportunidade de entrar em contato com a sombra daquele ponto. O que é a sombra? É algo sobre aquele ponto que a gente ainda não tem tanta consciência, não tem tanta clareza ou ainda não experimentou. Então, por exemplo, se o eclipse toca o meu Marte natal. Marte é o planeta que fala de autoafirmação, de coragem, de enfrentamento.
Se eu, por exemplo, não costumo usar tanto meu Marte, eu muitas vezes não coloco a minha vontade, eu muitas vezes não vou atrás daquilo que eu quero, eu muitas vezes não prefiro, assim, né, dou um braço para não entrar numa briga, e eu não faço muita questão de exercer, né, a minha vontade e a minha forma de ir atrás daquilo que eu quero. Pode ser que um eclipse que ative esse meu Marte me traga exatamente a oportunidade de conhecer um outro lado sobre essa força, que é, poxa, na verdade agora eu acho que eu tô afim de realmente me colocar, de me afirmar, de me posicionar, de colocar às vezes até uma raiva pra fora, né? De repente entender que algum embate aqui vai ser importante eu me afirmar frente a algum desafio. Então, é só um exemplo de como o eclipse tem ali uma possibilidade de transformação em relação àquele ponto do mapa que está sendo tocado e ativado. E aqui fiz um exemplo bem o oposto do que normalmente pode se pensar, de exatamente, às vezes, uma função que não está sendo tão bem exercida no nosso mapa pode, através do eclipse, ter a oportunidade de ser muito bem exercida. É claro que também algumas funções que estão ali sendo exercidas de uma forma bacana podem experimentar um outro lado e que não necessariamente é algo ruim, mas que só fala da possibilidade de a gente ter uma outra experiência e aí ir encontrando o caminho do meio, né? Então, por exemplo, imagina que a gente tem um Marte super... Eu costumo me afirmar, me colocar, eu brigo por aquilo que eu acredito, eu sei o que eu quero e eu tenho a força para ir atrás disso. De repente, se o eclipse toca ali esse ponto do mapa, eu vou começar a experimentar o meu Marte de uma outra forma. De repente, eu vou começar a olhar para, poxa, tem coisas que não vale a pena brigar. Nossa, tem brigas que eu tô comprando que não são minhas. Gente, eu tô me posicionando de uma forma que às vezes tá cansativo isso. Pra que eu tenho que estar sempre, né, me colocando? E aí você começa a ter uma outra perspectiva daquele ponto do seu mapa. Então, os eclipses são essa grande oportunidade. E a gente pode começar a sentir essa potência 3 semanas antes do eclipse e a gente pode continuar sentindo até 3 semanas depois do eclipse. Então, imagine realmente aí todas essas semanas que as energias estão mobilizadas e tocando esse ponto aí do nosso mapa. E como você pode saber, então, aonde esses eclipses que estão vindo aí no final do ano vão cair no seu mapa? Bom, primeiramente a gente vai ter um eclipse agora na lua cheia do dia 19 de novembro. Um eclipse que vai acontecer, então, a 27 graus do signo de Escorpião e vai pegar o eixo Touro e Escorpião. Então, você precisa olhar no seu mapa quais são as casas astrológicas que contêm esses graus desses signos do eixo Touro-Escorpião. Vão ser as áreas de experiência aí potentes para as transformações ao longo dos próximos 6 meses, até acontecer o próximo eclipse. E também se esses pontos fazem algum aspecto com algum planeta do seu mapa, porque esse planeta também vai ter uma oportunidade de uma grande e profunda transformação. E no dia 4 de dezembro nós vamos ter o eclipse solar na energia de Sagitário, a 12 graus desse signo. Então, vale olhar o eixo de casas, porque como a gente sempre tem os nodos lunares associados ao eclipse, a gente sempre vai olhar para o eixo de casas, ao mesmo tempo a parte onde está ali o Sagitário é um núcleo de energia muito importante do que está sendo mobilizado através desse eclipse. E verificar se esse 12 graus de Sagitário faz conexões com algum planeta do seu mapa. E como você pode então olhar para isso? Se você ainda não tem o seu mapa, eu recomendo que você entre aqui no link da bio do Astrologia Luz e Sombra e tem um botãozinho lá para você gerar o seu mapa astral digitalizado, gratuito, a mandala, para exatamente você verificar todos esses pontos e gerar essa clareza sobre aonde o eclipse vai acontecer para você. E além disso, se você quiser saber mais sobre o seu mapa, como autoconhecimento, também recomendo que você dê uma olhada lá no mapa astral digitalizado para receber o seu manual de autoconhecimento falando sobre muitos pontos do seu mapa. Então, gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado aqui das dicas para os eclipses que estão aí por vir. Um beijo grande!